Improváveis. A leitura de hoje é no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28 e 29, onde a palavra do Senhor nos diz: Ele escolheu as coisas humildes e desprezadas do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Uma das coisas mais admiráveis em Deus é o seu modo de agir. O seu jeito de fazer as coisas ou suas escolhas geralmente caminham na contramão daquilo que vemos no mundo. Isso às vezes deixa meio confuso aqueles que não têm intimidade com Ele. Mas vou confessar uma coisa: até quem anda com Ele nem sempre consegue entender alguns de seus mistérios. Creio eu que algumas coisas nós só entenderemos na eternidade. Outro dia eu estava lendo o livro de Hebreus, capítulo 11, onde fala da galeria dos heróis da fé. E eu comecei a refletir sobre cada nome ali citado. Então veio ao meu coração a vontade de compartilhar com você algumas reflexões sobre os improváveis para o mundo, mas que se tornaram prováveis para Deus. Quando nós lemos o capítulo 6 do livro de Juízes, vemos que o povo de Israel havia se desviado do caminho do Senhor. Em consequência disso, estavam sendo oprimidos pelos midianitas e amalequitas. Você pode fazer a leitura desse texto lá em Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 6. Amém? Ou então você vai entendendo conforme eu vou contando aqui para vocês a meditação de hoje. Os amalequitas e os midianitas privavam os israelitas das suas colheitas. Sim, eles iam lá e roubavam tudo, se apossavam dos seus rebanhos e deixavam o povo de Israel na miséria. No entanto, havia um remanescente fiel, alguém que não havia se corrompido, alguém que não se envolveu com as práticas pecaminosas do mundo, que não bebeu do seu vinho, não comeu dos seus manjares contaminados, nem se prostrou diante de outros deuses. Esse era Gideão. Além disso, o texto bíblico também diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor deles e, como Deus é misericordioso, decidiu livrar o seu povo mais uma vez. Assim como aconteceu quando o seu povo estava sendo escravizado no Egito e clamaram por socorro. Para isso, Deus quis escolher um líder novamente. Geralmente, quem é escolhido para liderar? Vamos pensar numa empresa de grande reputação. Os escolhidos para um cargo de liderança são pessoas fortes, experientes, aptas, habilidosas, que já provaram seu valor e a sua competência para exercer tal função. Porém, o conceito de valor de Deus parece ser bem diferente do nosso. Ele não nos escolhe como os homens escolhem. Lembra? Deus não vê como o homem vê. Existem coisas que só Deus enxerga em nós. Certo dia, Gideão estava malhando trigo no lagar para se esconder dos midianitas. Para início de conversa, vamos falar: lagar não é o lugar adequado para malhar trigo. Lagar era o lugar onde se espremiam as uvas. Não era lugar de malhar o trigo. Isso significa que Gideão tinha bolado uma estratégia muito interessante para não ser surpreendido pelos inimigos e assim conseguiria suprir a necessidade da sua família. Enquanto fazia o serviço, ainda que não percebesse, Gideão estava sendo observado pelo anjo do Senhor, que se aproximou dele e disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Mas Gideão lhe respondeu: "Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? E que os seus feitos, as suas maravilhas que os nossos pais contaram, onde estão? Dizendo assim: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas." Pela resposta que Gideão deu ao anjo, percebemos que ele não havia compreendido que o mal que veio sobre Israel era consequência da desobediência do povo. E as circunstâncias adversas fizeram ele duvidar que Deus era poderoso. Ao observá-lo, o anjo do Senhor viu nele valor. Notou qualidades e características que nós não temos condição de identificar com precisão, mas Deus tem. Porque Deus sonda o mais íntimo do nosso ser. Deus sonda os nossos corações.
Nem o próprio Gideão conseguia enxergar habilidades em si mesmo. Provavelmente Deus enxergou fidelidade, uma pessoa insatisfeita com aquela opressão que estava passando e a vergonha que estavam vivendo, vontade de mudar. Havia nele um espírito de liderança, ainda que um pouco tímido. Ele era resiliente e outras tão importantes que eu não vou conseguir mencionar aqui. Por não ter essa visão de si mesmo e não se achar uma pessoa provável para ser escolhida por Deus, Gideão passa a apresentar justificativas, razões para mostrar para Deus que ele não era apto para aquela missão que ele estava lidando. Veja o que ele fala. Ele disse ao Senhor, ao anjo do Senhor: ai, Senhor meu, como que eu vou livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Quantas vezes nós não fazemos isso quando Deus nos pede alguma coisa? Tentamos convencer a Deus para que escolha outras pessoas, pois não nos sentimos capazes. Nós mesmos nos vemos como improváveis. Esquecemos de que quem nos capacita é o Senhor, por meio do seu Espírito Santo. Voltando para a Bíblia, parecia que Gideão tinha razão de pensar dessa maneira, não é verdade? Primeiro, precisamos lembrar de que Israel estava enfraquecido militarmente, ou seja, eles não contavam com um exército muito grandioso. Segundo, tudo indica que ele não era um guerreiro. Porém, mesmo que ele fosse, as circunstâncias agora eram totalmente adversas. Sendo assim, ele tinha motivos para pensar desse jeito, não é verdade? Em terceiro lugar, a sua família era a mais pobre da tribo de Manassés. Em quarto, para piorar ainda, ele era o menor da casa de seu pai. Essa realidade familiar e pessoal levou Gideão a desenvolver um grande complexo de inferioridade. Talvez você se identificou com ele. Assim, considerava-se totalmente improvável para fazer aquilo para o que Deus estava chamando. Mas mesmo se considerando incapaz aos olhos de Deus, que a tudo vê de maneira integral, Gideão era a pessoa certa para livrar os israelitas daquela terrível opressão que fatalmente poderia levá-los à ruína. A seguir, Deus diz para ele: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Aqui estava o motivo do sucesso desse homem. O Senhor estaria com ele. E esse também é o motivo do nosso sucesso. Nós só conseguimos triunfar nas batalhas dessa vida porque o Senhor está conosco, por meio do seu Espírito Santo, nos revestindo de poder, nos capacitando e nos encorajando dia após dia a sermos transformados de glória em glória e vencer de vitória em vitória cada adversidade da vida. Não é na nossa força, é pelo Espírito. Gideão tinha a certeza de que não lutaria sozinho. Além dos homens que estariam ao seu lado, um grande exército formado por 300 homens. O general invicto, o Deus Todo-Poderoso, promoveria uma das mais extraordinárias vitórias que o povo de Israel já havia presenciado. Dessa maneira, Gideão, que era um improvável, que tinha tudo para ser um fracassado e ser destruído junto com o seu povo, se tornou um líder respeitado, um sucesso, porque Deus enxergou valor nele e porque Deus o capacitou, porque Deus estava do lado dele. Apesar das escrituras não dizerem claramente, penso que muitos duvidaram da sua competência e até debocharam dele. Talvez boa parte dos israelitas talvez debocharam, chacotearam dele. Contudo, para o Deus Altíssimo, não. Ele não era motivo de chacota. O Senhor acreditava nele e isso fez toda a diferença. E ainda faz a diferença até hoje. Mas esse homem não foi o único improvável. Há muitos outros cujos nomes estão na Bíblia. Lá em Hebreus, a gente vai falar de algum deles. Abraão e Sara. Sara era estéril. Ambos já estavam numa idade avançada e não poderiam mais gerar filhos. Isso já era um sonho distante. No entanto, o Senhor apareceu e deu a ordem a eles para que se posicionassem, fizesse tudo conforme Ele dissesse. E Deus cumpriu a promessa de torná-los pai e mãe de uma grande nação. Pai e mãe de multidões. Sim, de estéreis
a pai de multidões. Essa é a história de Abraão e Sara. Jacó não era o primogênito, não era o primeiro filho. E logo era o primeiro filho que tinha direito de ser abençoado pelo pai, que chamava a bênção da primogenitura. Então Jacó tenta dar um jeitinho, faz uma barganha com seu irmão, engana seu pai Isaac para conseguir essa bênção e se torna depois fugitivo porque seu irmão Esaú queria matá-lo. Mesmo tendo uma história extremamente improvável, Deus escolheu Jacó. Deus teve um encontro com ele, o reposicionou e fez cumprir cada uma de suas promessas sobre a vida dele. Jefité era filho de Gileade com uma prostituta, ou seja, ele era um filho bastardo. Por isso foi rejeitado pelos irmãos e expulso por eles. Apesar de todas as adversidades que ele enfrentou, ele se tornou um homem valente, guerreiro, valoroso para Deus. Raabe, além de não pertencer ao povo judeu, era uma prostituta. Logo a sua ficha era bem suja diante dos olhos dos homens. Contudo, nós podemos ver que na história dela, ela ouviu falar de Deus, ouviu falar dos seus feitos poderosos, reconheceu Ele como Senhor e teve sua vida mudada. Entrou na genealogia de Jesus e é mencionada na galeria dos heróis da fé. Ruth também não era do povo judeu, mas por temer a Deus e crer no Senhor, ela tem a sua história mudada e se torna bisavó de Davi, que também faz parte da genealogia de Jesus. Já que falamos de Davi, vamos ver como ele era improvável? Davi era o mais novo filho de Jessé. Portanto, humanamente falando, não seria nunca escolhido para ser o rei de Israel. Além disso, não era de linhagem real. Até Samuel, que era um homem de Deus, um profeta, se surpreendeu quando o Senhor escolheu. Assim, apesar da improbabilidade, tornou-se o rei mais importante para o povo de Deus. Mas ele não era perfeito. Aliás, a sua história de vida mostra uma grande mancha. Davi cometeu adultério e planejou a morte de Urias, marido de Batseba, com quem ele pecou. Porém, por ter se arrependido de verdade, ele recebeu o perdão divino e ainda foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Além do mais, o Senhor honrou a sua memória, permitindo que da sua descendência nascesse Jesus Cristo, o qual é chamado Filho de Davi. O que dizer então do ex-endemoniado de Gadareno, que se tornou um missionário entre seus conterrâneos, sendo enviado pelo próprio Cristo? E a mulher samaritana, que tinha uma vida reprovável, mas após o seu encontro com Jesus na beira de um poço, foi transformada e se tornou uma evangelista que falou aos samaritanos sobre o Messias, levando muito deles a crerem e reconhecerem Jesus Cristo como Senhor. E quanto a Pedro, ele havia declarado que se fosse preciso ia morrer pelo Senhor, mas de repente, pouco tempo depois, negou conhecer o Mestre, não uma, mas 3 vezes, e até praguejou, tentando despistar aqueles que apontavam que ele andava com Cristo. O mais lindo é que Jesus não desistiu dele, e vai até ele e o restaura. E Pedro se torna um grande homem de Deus na história da igreja. E Paulo de Tarso, perseguidor de cristãos, que se tornou um grande apóstolo e fez toda a diferença na história da igreja. Com certeza aos nossos olhos, as pessoas já citadas e tantas outras histórias que trazem manchas e cicatrizes jamais poderiam ser consideradas homens e mulheres de Deus. No entanto, o Senhor nos vê diferente e Ele não nos trata como o ser humano vê. Ele vê infinitamente além daquilo que está diante dos nossos olhos. Por isso, quando nos arrependemos e permitimos que Ele nos transforme e forje o nosso caráter, conforme o caráter dele, o Eterno perdoa os nossos pecados, por mais terríveis que tenham sido, regenera o nosso coração e permite que o Espírito Santo venha morar em nós. E através do Espírito Santo ele transforma a nossa vergonha em dupla honra, nossas lágrimas de tristeza em alegria e nos dá a chance de escrever uma nova e vitoriosa história em parceria com ele. Mas tem uma coisa para te falar.
através dos séculos, há muitos heróis e heroínas da fé, os quais nós não conhecemos completamente, uma vez que as suas histórias não foram registradas e às vezes não chegaram até nós. Entretanto, o Eterno conhece cada um deles pelo nome. São anônimos, não são conhecidos aqui na terra, mas são reconhecidos no céu. Certamente, eles têm reservado para eles um grande galardão. Também não poderia deixar de dizer algo muito importante. Quem sabe por causa dos erros que você cometeu durante uma fase da sua jornada, muitas pessoas, até da sua própria família, da sua comunidade, não te consideram como alguém digno. Talvez nem você mesmo se considere, mas você não está sozinho. Como já foi dito, bastante homens e mulheres cometeram erros graves, porém, o seu arrependimento e conversão sinceros tocaram o coração de Deus, o qual os perdoou e os transformou em pessoas dignas, honradas, respeitáveis e usadas para a glória de Deus. Sim, para a glória de Deus. E eu te digo hoje, você é ou pode ser um desses heróis da fé, uma dessas pessoas improváveis que o Senhor escolheu, levantou ou quer levantar. Talvez o seu problema não sejam os erros graves que você cometeu, mas uma visão completamente negativa de si mesmo. Um grande complexo de inferioridade, a ponto de achar que você não possui nenhum valor ou nenhuma habilidade para que Deus possa te usar. Se for esse seu caso, eu tenho boas notícias. Como imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis 1:26, você é dotado de inteligência e habilidade muito mais do que você pode imaginar. Portanto, lembre-se de que, enquanto muitos são mestres em criar rótulos, falando que as pessoas são ou deixaram de ser, taxando ela como um caso perdido, Deus é especialista em resgatar e regenerar aqueles que estavam perdidos e transformar improváveis em prováveis. O Eterno não vê do mesmo jeito que o ser humano. Isto é, o ser humano olha só a aparência, mas ele conhece profundamente cada coração. E mais do que isso, o Pai transforma filhos amados, segundo o coração dele, que lhe dão alegria. Ele transforma os improváveis em sal, em luz. Ele transforma os improváveis no bom perfume de Cristo, cuja fragrância nos atraiu e nos atrai a cada raiar do sol, a cada novo amanhecer. Peça hoje para que o Espírito Santo ajude você a vencer as suas fraquezas e limitações e que te mantenha com o coração manso e humilde como o de Jesus. Lembre-se, Deus escolheu os improváveis aos olhos humanos para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolheu você. Talvez você se veja como improvável, mas Deus vê valor em você. Deus abençoe seu dia. Envie esse devocional para mais alguém. Envie para alguém que você considera às vezes aos seus olhos improvável, mas que é provável aos olhos de Deus. Deus abençoe seu dia. Fica com Deus.